Pessoal, hoje estamos aqui em Araraquara, na Cutrale, provavelmente deve ser a maior fabricante de sucos, né? Suco de laranja, muito tradicional aqui no interior de São Paulo. E a gente está na estação de tratamento de efluente. Estou aqui com o Fernando Romanini, que é o responsável aqui por esse sistema. E o porquê que a gente está aqui hoje? Essa estação passou por um retrofit, por um revamp, uma reabilitação. Fernando, me fala um pouquinho, qual foi o problema que você teve aqui? A estação é um pouco antiga, você teve um aumento de carga, um aumento de vazão, você teve que fazer uma alteração no teu sistema de aeração, é isso? Isso, a fábrica ela começou a ampliar e a gente teve a necessidade de ampliar a estação de tratamento, certo, né? Em termos de carga e vazão. Então a gente partiu para um sistema de ar difuso dentro da lagoa. Antigamente você tinha os aeradores de superfície submersos. Tá. O que você sentiu de melhoria, né, na implantação desse sistema aqui? O que você percebeu assim? Em relação ao sistema de ar difuso, é menos manutenção, tá. Evita aerosóis, sim. E o sistema de oxigenação também melhorou bastante. Aqui, mostra um pouco ali, André, eles também aplicam oxigênio puro, quer dizer, além do ar natural, você também aplica oxigênio puro, é isso? Isso, a gente faz um complemento. Tá. Para manter um residual de 2,5 dentro do sistema de lodo ativado. Entendi. E como é que isso é, essa distribuição interna? Quer dizer, você tem os difusores só para o ar que você tem dos sopradores. Como é que você entra com o oxigênio aqui? Como é que é feita a distribuição? Isso, eu tenho 6 máquinas de sopradores, injetando o ar difuso dentro dos conjuntos. São 2 linhas, tá. 3 conjuntos para cada linha. Entendi. E as linhas separadas de oxigênio. Essas linhas amarelas, mostra aqui, André, essas linhas amarelas são de oxigênio puro. Oxigênio puro. Ah, ok. A gente percebe que você tem uma superfície bem homogênea, né? Quer dizer, então você não tem informação significativa de aerossóis. Uhum. E, por exemplo, se você precisar, como é que é para você içar os difusores, se você tiver algum problema, como é que você faz? Toda vez que a gente vai fazer manutenção em uma linha, a gente fecha a válvula da linha. Só da linha? Isso. Tem um pessoal especializado para fazer esse serviço, a gente tira a linha toda e faz a manutenção fora da lagoa. Entendi. Você tem tido muito problema com isso ou não? Não, a gente faz uma preventiva, né? Uma vez ou 2 vezes por ano a gente faz esse trabalho de limpeza e manutenção. Quer dizer, só uma vez ou 2 por ano você consegue dar conta? Isso. Legal. Legal, Fernando, obrigado. A gente vai mostrar um pouquinho mais aqui da estação, que eles têm filtros biológicos, têm flotadores. Vamos dar mais uma olhadinha. Olá pessoal, a gente está aqui na Cutrale, em Araraquara, no interior de São Paulo, uma fábrica tradicionalíssima, fabricante de suco de laranja, exporta praticamente toda a produção. E a gente veio aqui, a gente fez uma entrevista com o Fernando, que trabalha na operação da planta, o que me chamou a atenção que aqui é um case típico de retrofit. Era uma planta já antiga, que tinha um sistema de aeração, e que foi remodelada para um sistema de ar difuso. E o responsável disso é o Celso Rossini. Celso, obrigado aqui por nos acompanhar nessa entrevista. Ele é diretor da Wasserlink, uma empresa muito tradicional e que fez o sistema. Me explica um pouquinho o que você fez aqui nesse sistema, qual foi o seu escopo de fornecimento? Ok, Eduardo. A planta, na realidade, ela foi projetada para um sistema de ar difuso e um outro fornecedor fez toda uma planta com sistemas suspensos, equivalentes aos que a Wasserlink produz no Brasil. Tá. Todavia, essa empresa, é claro, depois de passado alguns anos de operação, houve demanda por necessidade de manutenção para manter sempre a qualidade do sistema de aeração, a eficiência. Quer dizer, deixa eu entender. Então, aqui originalmente tinha misturadores, os aeradores de superfície, foram retirados, foi posto sistema de ar difuso, mas de um outro fornecedor anterior. E nós fomos chamados
essa empresa já nos conhecia, porque nós havíamos participado desse processo, esse certame de compras. Certo. E já nos conhecendo, eles nos chamaram para dar um diagnóstico do que estava acontecendo, porque se perdia essa eficiência ao longo de 2, 3 meses de operação. Entendi. Nós fizemos uma intervenção sem ônus para o cliente, identificamos, descobrimos e mostramos para a diretoria da Cutrale o que estava acontecendo com alguns componentes mecânicos dos sistemas que falhavam por manutenção indevida. Entendi. Dos funcionários, às vezes da própria empresa ou da operação do sistema. Com base nisso, eles nos contrataram e nos mantêm o contrato até hoje para fazer manutenções preventivas. Então a primeira manutenção foi a mais significativa, Eduardo, que constou da retirada desses 27 ramais que nós temos aqui. Isso é bom me explicar. Então você tem 27 ramais que são independentes. São independentes. Mostra ali, André, ali são as entradas de cada um do ar, é isso? Lá ao longe, nós vemos aquela é a casa dos sopradores. Tem 2 linhas distribuidoras de ar para dentro da lagoa, porque essa lagoa foi mantida na condição original e o fundo dela é irregular. Mais longe tem profundidade maior, e mais aqui perto a profundidade é perto de 2 metros, enquanto lá é 3,5 metros, 4. Certo. Essas linhas flutuantes são executadas em PAD, polietileno de alta densidade, e espaçados em cada um e com quantidades diferentes em cada ramal flutuante, há difusores suspensos, afastados do fundo da lagoa. Certo. E no sistema original, a maneira que essas mangueiras eram fixadas no tubo de PAD, elas se movimentavam e quebravam esse conector. E como é um sistema que ele é ligado e desligado para dar a manutenção preventiva na membrana, certo, isso permitia, nesse desligamento, que uma quantidade de sólidos adentrasse para dentro das linhas e para o próprio PAD. Entendi. De forma tal que ao longo, depois de 2 anos que nós entramos aqui para fazer a intervenção e removemos cada um desses ramais, tinha muito lodo dentro desses ramais. Nós tivemos que lavá-lo externamente, internamente, trocamos todos esses conectores, nós desenvolvemos uma peça com molde próprio para fixar essas mangueiras de uma forma que não houvesse mais esse colapso de entrar lodo de fora para dentro. Entendi. Com isso, nós aumentamos a vida útil operacional da lagoa para mais de 8 meses a 1 ano. É claro, em consequência, houve uma melhoria operacional, oxigenação, manutenção da eficiência da lagoa. E eu peguei dados aqui da operação, muito interessante. Eles entram com uma DQO muito elevada, lá o esgoto, o efluente bruto na ordem de 6.000 de DQO, DBO na faixa de 3.000. Tem uma série de etapas que a gente vai mostrar para vocês. E ela entra aqui nessa lagoa com uma faixa de 1.000 de DBO e sai com alguma coisa de 10. Então está com uma operação muito bacana. Mas você falou, eu fiquei interessado. Você não fez só o fornecimento, pelo que eu entendi. Você analisou todo o processo, trabalhou na parte conceitual. Quer dizer, a Wasserlink, me fala um pouco mais da Wasserlink. Você faz isso normalmente ou foi só nesse caso aqui? Não, é muito importante isso. Já há uns 2 anos, e nós estamos comentando isso no mercado, nós temos uma experiência operacional, o corpo técnico da Wasserlink, de mais de 30 anos de atuação no saneamento, e principalmente acompanhando a evolução técnica dos equipamentos que estão chegando no Brasil ou aqui desenvolvidos. Isso nos permite hoje, né, Eduardo, a fazer intervenções pontuais numa planta como essa e com técnicos, principalmente em mecânica e em biologia, avaliar o que está acontecendo e propor melhorias. Entendi. Então hoje uma parte importante do trabalho, dos ganhos, do expertise da Wasserlink é o diagnóstico. E a sequência do diagnóstico é a execução de um serviço de uma manutenção dedicada com funcionários especializados numa manutenção
insight dentro das lagoas, com todos os cuidados de EPI biológicos que se deve ter, para fazer uma melhoria no difusor, no sistema de aeração. E é importante, nós fazemos esse diagnóstico numa planta em qualquer sistema de aeração, mesmo aqueles que não foram fornecidos com difusores originais da Wasserlink, como é este caso. Como foi o caso. E com isso nós conseguimos... Você faz a obra também, se você faz a montagem, a instalação, se a pessoa precisar de sopradores, você também coloca. Sim. Você está limitado ao difusor, claro? Não. Tradicionalmente nós podemos fazer desde o escopo do projeto, fornecimento de todo o material, desde sopradores, linhas de manifolds metálicas de ar, sejam elas de aço carbono ou aço inox, sistema flutuante ou fixo, normalmente nas lagoas são sistemas flutuantes removíveis, comissionamento, partida e pós uma assistência continuada. Nós também temos hoje um contrato oferecido aos clientes anuais de uma intervenção com uma determinada frequência, onde que são observados comportamento dos difusores, comportamento dos sopradores. Nós trabalhamos linkados aos fornecedores de sopradores de ar, para que se faça também uma manutenção preventiva e preditiva, quando é o caso, para que esse sistema esteja operando ao longo do ano todo, sem paralisação, ou com uma paralisação programada com todo o serviço que merece, para o sistema de aeração ficar trabalhando bem e a estação manter a eficiência de tratamento preconizada. A estação como um todo. Legal, muito bacana. Esses casos de retrofit e reabilitação são cada vez mais frequentes, as plantas antigas têm que se readaptar. E, André, vamos agora dar uma mostrada aqui no resto da planta para o pessoal conhecer. Obrigado, Celso. Obrigado, Eduardo. Pessoal, a gente está aqui agora na Wasserlink com o Celso Rossini, aqui em São Paulo, na sede deles, mostrando para vocês aqueles difusores que vocês viram nas lagoas, ali na Cutrale, em Araraquara, para vocês terem uma dimensão de como eles são. São esses os que estão lá, né, Celso? São os tamanhos maiores. Nós temos os dois modelos que são definidos em função da carga biológica e da vazão de ar necessária na lagoa. Na Cutrale foi definido o tamanho maior, então são esses difusores, esse modelo de difusor que nós utilizamos para o serviço de manutenção e ampliação na Cutrale. São membranas de microbolhas com material da membrana em EPDM, mas nesse ano nós já desenvolvemos, já está disponível no mercado, membranas em poliuretano. Maior,
E ali é um difusor de menor tamanho, nós já temos algumas plantas, inclusive da Sabesp, utilizados. O que define a vazão e o modelo do difusor é o cálculo que se faz de oxigenação para a lagoa e é definida a quantidade de membranas ativas. Aí que é selecionado qual modelo de difusor, qual é a aplicação dele. Mas é um difusor bastante prático, robusto e que tem membranas duráveis de mais de 5 anos. E você necessariamente tem que ter o fundo regularizado em concreto? Não. Não. Pode ser uma Esse lagoa. É o fundo, a lagoa pode ser em terra, uma lagoa revestida em mantas de PAD, pode ter o fundo irregular, que a nossa equipe de instalação vai identificar o perfil médio do fundo e aí o sistema de aeração vai ser equilibrado para agir em toda a lagoa de uma maneira uniforme. Celso, obrigado por ter recebido a gente, ter levado a gente lá em Araraquara, é um case de sucesso, muito bacana. Obrigado por estar nos mostrando aqui na sua sede, uma sede grande que ele está aqui em São Paulo. Foi um prazer. Obrigado pelo seu apoio e nos prestigiar com o portal que tem uma quantidade muito grande e expressiva de pessoas e isso é importante que nós possamos divulgar tecnologia e o que nós podemos fazer.